Antes de mais, gostaria de agradecer a todos aqueles que se dignaram a inscrever no Conoa para assistirem às palestras que aqui vão ser realizadas. Eu começaria por falar, por contar uma pequena história. Portanto, eu conheci um indivíduo há cerca de 20 anos que tinha uma paixão, que era a aquariofilia de Recife. Tinha a sua casa, dois aquários de Recife, na sala, com cerca de 1000 litros, e mantinha acroporas, portanto SPS e LPS. Ele tinha uma certa tendência gostava mais dos SPS e em especial das acroporas. Os corais cresciam bem e tinham umas cores exuberantes. Aquilo era um autêntico caleidoscópio. Eu costumava dizer que aquelas duas caixas de vidro com pedaços de Recife lá dentro era o ideal para lavar os olhos. Acontece que ele, a dada altura, teve um problema. O que é que aconteceu? Os corais começaram, só as acroporas, começaram a apresentar partes branqueadas. E essas partes branqueadas tinham tendência a progredir no coral. Essas partes branqueadas portanto, eram partes mortas do próprio coral. Obviamente, o destino dessas partes brancas teria que ser, obviamente, o balde, o lixo. Essas partes brancas progrediam e acabavam por afetar a colónia toda. Eu lembro-me, todos os dias, ele, quando se levantava e se dirigia ao aquário, ia sempre na convicção de que iria encontrar mais colónias com esses problemas, com branqueamento, e que lá teria ele que atirar mais alguns corais para o lixo. Foram aí uns 8 dias, ou coisa que valha, de autêntico pesadelo. O que é certo é que ele era teimoso e continua teimoso. E o que é certo é que ele continuou na aquariofilia, não desistiu por causa disso. Há aquarófagos que dizem que muito menos, não desistiu por causa disso. E voltou a colocar acroporas no sistema, e o que é certo é que recuperou, voltou a ter acroporas durante o resto do tempo, que teve aquários em casa, e há coisa de 9 anos ele resolveu partir para outra. E partir para outra, e o que é que ele resolveu então fazer? Resolveu montar um sistema de reprodução de corais. Numa garagem. Levou os corais que tinha em casa, os aquários dele nessa altura também estavam realmente, era uma exuberância aqueles corais. Levou-os e a partir deles começou a fazer reprodução de corais recorrendo a uma técnica que ele próprio desenvolveu. Ele tornou-se, por causa da técnica, naturalmente, tornou-se conhecido a nível internacional, porque ele foi recorrendo às redes sociais para divulgar o que estava a fazer e recorria nomeadamente a fóruns. E o que é certo é que aquilo estava realmente, o sistema de reprodução de corais dele, da garagem, estava de tal maneira, estava muito bem encaminhado, quando a páginas tantas, ele verificou que alguns corais também estavam a branquear a partir da base. Bom, aqui dá para pensar 2 vezes. Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu há 20 anos? Que já aconteceu há 20 anos? O problema era parecido, o problema era semelhante, só que a diferença é que aqui
Só que o problema é que há 20 anos não havia informação nenhuma, não havia internet, não havia bibliografia, não havia amigos que pudesse, com quem pudesse partilhar, não havia fórum, não havia nada. E para ele aquilo era tudo mistério. Na altura dizia-se que aquilo era RTN, Rapid Tissue Necrosis. Quando não se consegue explicar uma coisa, arranja sempre uma explicação, nem que seja esfarrapada. E a explicação que se deu na altura foi que, olha, Rapid Tissue Necrosis, o rápido necrose dos tecidos. E aí ficámos por aí. Pronto, olha, a RTN era um fenómeno, portanto não sabia as causas e pronto, atribuiu-se um palavrão àquilo. Mas agora aqui o problema era outro. O problema, embora já houvesse informação, há 6 anos atrás, quando começou, há 4 anos, portanto, há 6, portanto ele foi para lá há 9 anos, portanto em 2006, e há 6 anos é que ele teve esse problema. Aqui já havia informação e ele já conseguiu contornar o problema de outra maneira. A diferença também é que antes ele tinha os corais que tinha lá em casa, aqui tinha uma quantidade exorbitante de corais. Tinha muito mais corais. E se ele não conseguisse controlar o problema, como aconteceu há 20 anos, isto realmente teria sido uma tragédia para ele. Bom, o que é certo é que ele realmente resolveu o problema, como acabei de dizer, e neste momento os senhores também já terão mais ou menos uma ideia de quem é esse indivíduo de quem eu tenho estado a falar. Esse indivíduo, obviamente, sou eu. E esse sistema de progressão de corais é a Coral Maternity. Ora, então, a que é que se deveu essas perdas há 20 anos e esta ameaça há coisa de 6? Isto deveu-se a um parasita que se chama Acroeater flatworms. Portanto, são planárias comedoras de acroporas. Somente. São planárias comedoras de acroporas. E o que é que caracteriza estes? Eu vou falar agora um bocado sobre estes bichos para nós podermos ver, saber, para nós sabermos como os poderemos controlar. As acroeater flatworms são, como eu disse, predadores das acroporas e eles próprios não têm predadores nos aquários, nos nossos aquários. Eles usam uma estratégia de sobrevivência muito característica. Usam várias formas de garantir a sua sobrevivência. Uma delas é tornarem-se invisíveis. Elas são praticamente invisíveis, porque as acroeater flatworms alimentam-se, são monofágicas, alimentam-se exclusivamente de microalgas, de zooxantelas, que são microalgas que existem, que vivem em simbiose com os corais e existem na epiderme dos corais. Portanto, os acroeater flatworms alimentam-se dessas zooxantelas, dessas microalgas, e usam-nas para se camuflarem. Elas tornam-se invisíveis porquê? Porque têm o mesmo aspecto visual dos próprios corais. Esta é uma das características da sua forma de fugir à sobrevivência, fugir, portanto, aos predadores. Outra forma, outra característica da sua estratégia de sobrevivência é precisamente a questão portanto, eles produzem-se através de ovos. E é dentro do próprio ovo que as acroeater flatworms passam de embrião a larvas. E continua a ser dentro do próprio ovo o seu processo de metamorfose que passa do estado larvar para o estado juvenil. Portanto, é realmente uma coisa fantástica, uma coisa digna de registro, é absolutamente notável.
e deve haver poucos seres vivos que consigam fazer isto, que é dentro do próprio ovo, desenvolverem-se sofrerem uma metamorfose destas em que passam de embrião, que é a primeira forma de vida, passam para larva e passam para juvenil. E quando nascem, quando o ovo eclode, o indivíduo já pouco lhe falta para atingir a maturidade sexual e fazer posturas, né? Começar a dar seguimento à espécie. Esta é outra característica realmente particular destes bichos em termos de sobrevivência. Como falei há bocado, era a questão de se tornarem invisíveis ou comerem por usarem as próprias microalgas para se tornarem invisíveis. Aqui é dentro do próprio ovo que atingem, digamos, quase o estado adulto, praticamente. E depois, ainda como se isso não bastasse, ainda tem mais particularidades em termos de estratégia de sobrevivência. É o seguinte, as Acroitor flatworms põem os ovos em sítios escondidos, em sítios inacessíveis dos corais, portanto, no meio dos ramos, E, ou metem no meio dos ramos, ou então em zonas mais visíveis. E o que é que eles fazem? Eles normalmente digerem o tecido do coral na zona onde eles querem fazer a postura, digerem o tecido e ficam para ficarem com o esqueleto do coral à vista. É nesse esqueleto que eles depositam, fazem as posturas. Agora, o que acontece? Os nascituros, esta nova descendência, quando nascerem neste caso, os Acroitor flatworms, os novos Acroitor flatworms, eles vão ter a comida à porta. Porque os ovos são postos mesmo na vizinhança do tecido do coral. Quando eles digerem o tecido e fica o esqueleto à vista, eles põem os ovos mesmo na vizinhança do tecido do coral. Para quando eles nascerem, terem logo ali a paparoca disponível. Portanto, os nascituros só conseguem resistir sem comer. Os nascituros conseguem resistir sem comer cerca de apenas 24 horas, no máximo 48. Não conseguem, a partir de 48 horas morrem os que acabarem de nascer. Tem que ter uma macropora logo ali para se alimentar. Se já estiverem crescidos, né, se forem no estado mais desenvolvido, se forem adultos, podem resistir durante 6 a 15 dias sem comer. Isto é importante, fixar este espaço de tempo, 6 a 15 dias, porque é 6 a 15 dias porque depende, irão resistir 6 dias se não tiverem tido muito alimento, até à data em que lhes vai faltar, ou 15 dias se tiverem tido bastante alimento. Portanto, eles conseguem, acabando de nascer, sem comer, resistem 24 a 40 horas, se forem adultos, 6 a 15 dias, dependendo, portanto, da comida que tiverem disponível. Bom, uma das coisas que me surpreende ainda mais em relação à sobrevivência destes bichos, já se falou na questão de serem invisíveis, na questão de se desenvolverem dentro do ovo, passar do embrião a larva e juvenil. Porem os ovos em sítios de maneira que estejam bem os recém-nascidos tenham logo comida logo ali à porta de casa. Agora, o mais surpreendente ainda na sua estratégia de sobrevivência é precisamente o que eu vou dizer agora a seguir. É que os Acroitor flatworms põem entre 20 a 40 ovos. Os ovos, como já tinha dito, eles põem 20 a 40 ovos. Em cada ovo há 5 embriões, em média, põem 3 a 6, mas média 5 embriões. Pronto, vamos considerar 5 embriões de média. Quer isto dizer que, admitindo que eles só põem 20, não 40, mas 20 ovos, 20 vezes 5, 20 ovos com 5 embriões por ovo dá 100 indivíduos preparados para ir para o combate. 100. Se nós tivermos 10 planárias destas, Acroitor flatworms, se tivermos 10,
fizermos a conta, vamos ver que 10 vezes 100 temos 1000. Portanto, 10 planárias, eu chamo planárias porque também são chamadas planárias carnívoras. 10 acroítas flaturnos conseguem, numa postura, produzir 1000 indivíduos para irem para a frente de combate. 1000. Logicamente que nós nos nossos aquários, quando temos acroítas flaturnos, não temos só 10. Agora, por aqui já se pode ver a forma exponencial como eles se reproduzem. Por aqui já ficamos com uma ideia de realmente da forma como este animal, como este bicho, consegue garantir a sua existência. Agora vamos falar sobre o ciclo de vida dele, que é muito importante. Estamos a falar agora sobre a sua estratégia de sobrevivência. Agora vamos falar sobre o ciclo de vida dele. Como eu disse, eles põem de 20 a 40 ovos de cada vez. O tempo necessário para o ovo eclodir são 15 dias. O tempo para eclodir são 15 dias. Ao fim de 15 dias vão nascer, em princípio nascerão juvenis. Alguns não nascerão como juvenis, poderão nascer como larvas. Os que nascerem, e então o que é que acontece? Eles vão nascer e ao fim de algum tempo vão atingir a maturidade sexual. Eles vão atingir a maturidade sexual quando atingirem o tamanho, o comprimento na maior dimensão de 4 milímetros. Eles, o estado adulto, chegam a atingir, estes acroítas flaturnos chegam a atingir 1 centímetro, 10 milímetros. Mas quando eles atingem os 4 milímetros, para atingir os 4 milímetros levam cerca de 4 a 8 semanas. Dependendo da fase em que nasceram. Se nasceram na fase larvar, como larvas, vão demorar 8 semanas a pôr os ovos. Se nasceram na fase juvenil, vão demorar 4 semanas a pôr os ovos. Resumindo e concluindo, são 20 a 40 ovos, demoram 15 dias a eclodir e atingem a maturidade sexual quando atingirem o comprimento de 4 milímetros na maior dimensão. Pronto, e vão para atingirem essa dimensão vão precisar de 4 a 8 semanas. Agora, como é que nós vamos atuar em relação para eliminarmos estes bichos? Isto é assim. Nós não conseguimos, não há forma de eliminar os ovos. Existem efetivamente uns camarões que se chamam lixocinetes, durbanenses. Eles realmente limpam o coral de todos os ovos que houver. Só que estejam acessíveis a eles, porque os ovos que estiverem no meio dos ramos, eles não chegam lá, com certeza. E para mais, estes camarões, os lixocinetes durbanenses, não são reef safe. Quando acabarem os ovos, eles vão atacar os corais. Não é solução estes camarões. Nós temos que atuar, se nós não conseguimos matar os ovos, temos que matar os indivíduos. Podemos eliminar os ovos, temos que matar os indivíduos. Para matar os indivíduos, é fácil matar os indivíduos. Pode-se matar os indivíduos, por exemplo, com levamisole, que é muito agressivo para os corais, é um bocado agressivo para os corais. Pode-se matar os indivíduos muito facilmente também com Coral Coral Cure, da TMC, por exemplo. Mas o último produto que foi desenvolvido, que infelizmente é reef safe, os corais, até depois de passarem por um banho terapêutico, acabam ainda por sair, parece que, rejuvenescidos. Eles gostam desses tratamentos. E além de que, com esse tratamento, todos os outros parasitas que eles têm os próprios corais ficam livres de muitos outros parasitas, como redbugs, como sea spiders, como planárias não carnívoras, benignas, sei lá, uma série de parasitas que normalmente estão a incomodar o coral, são eliminados.
Portanto, agora nós temos, resumindo e concluindo, nós temos que atuar dentro daquelas 4 a 8 semanas, que é o tempo que a larva ou o embrião vai demorar desde que eclode, desde que nasce, até que vai estar com a maturidade sexual, vai estar no estado adulto para poder pôr os ovos. São 4 a 8 semanas. Portanto, temos que atuar dentro daquela fase em que, porque se nós atuarmos antes dos 15 dias, antes da eclosão dos ovos, matamos realmente os indivíduos que houver no coral, mas os ovos estão lá. Se nós atuarmos depois das 4 ou 8 semanas, a seguir à eclosão, essa nova descendência já vai pôr novos ovos. E a partir dessa altura, vamos matar os indivíduos também que houver no aquário, mas não vamos eliminar os ovos. Portanto, nós temos que atuar sempre entre a data da eclosão, a altura da eclosão dos ovos, até à data, à altura, no espaço-tempo, até que eles vão voltar a nova descendência vai pôr uma nova postura. É aí que tem que ser, nós temos que intervir. Mas nós não temos que preocupar muito com estes 4 e 8 semanas. Porquê? Porque a forma como eu vou sugerir o tratamento acaba sempre por apanhá-los dentro dessa fase. Porque não está, eles não põem, as acroítas flatulormes não põem ovos todos na mesma altura. Eles vão pondo desfasadamente, como é óbvio. Há várias acroítas flatulormes, nasceram diferentes alturas e, naturalmente, há ali um desfazamento em termos das posturas e em termos dos nascimentos. Por isso, por isso é que se torna muito complicado de eliminar estes parasitas. Mas há uma forma que eu vou passar a explicar mais à frente com o tratamento. Então, qual é o tratamento? Para fazermos o tratamento, temos que ter o tal produto que eu falei por último, que é o Coral RX, que é um produto feito Reef Safe e é feito com extratos naturais. E é com esse produto que nós vamos fazer o banho terapêutico. Nós temos que ter 2 recipientes com água do aquário. E temos que ter também 2 pequenas bombas. O ideal é ter 2 pequenas bombas. Uma em cada um destes recipientes. Portanto, nós temos que colocar as gotas de Coral RX no primeiro recipiente, as gotas conforme indicam as instruções do rótulo, temos que pôr essas gotas necessárias, agitar bem e pomos então os corais a tratar no banho terapêutico. Pomos os corais no banho terapêutico durante 5 a 10 minutos, com uma bomba, com as bombas fazendo circular a água. Decorridos os 5 a 10 minutos, tiramos esses corais desse primeiro recipiente onde tem o produto e pomos o coral no outro, passamos por água limpa do outro recipiente, que também é a água do aquário. E com uma bomba tentamos tirar todos os acroídeos flatulormes que não tenham morrido e estejam entorpecidos. Então, com essa bomba, mas tem que ser com um jato suave, não pode ser com um jato muito forte. Este trabalho tem que ser feito com um jato relativamente fraco para não danificar os próprios pólipos dos corais. E assim os corais podem morrer de tratamento e não morrer da doença. Neste caso, do mal. Portanto, durante 5 a 10 minutos. Se tiver 10, se tiver 15 minutos, não há problema, porque este produto é realmente muito gentil. É um produto que não é nada agressivo, por isso não vai danificar os corais e vai fazer até com que eles se sintam mais rejuvenescidos cada vez que quiserem o tratamento. Agora, podemos pôr estes corais que saíram do segundo recipiente. Portanto, nós demos o primeiro banho no recipiente com o produto, passamos por água limpa e também com um jarro de água para tirar algumas acroídeos flatulormes que ainda estejam vivas, e depois voltamos a pôr no aquário. Não é preciso utilizar um tanque de quarentena. Não é preciso utilizar um tanque de quarentena, porque no tanque de quarentena não temos as condições que temos no nosso aquário e depois vão acabar por morrer. O tratamento irão morrer da doença. Porque se nós fizermos o tratamento de 5 em 5 dias, portanto, este tratamento tem que ser repetido de 5 em 5 dias. Isto para quê? Para apanhar os acroídeos flatulormes dentro daquele espaço de tempo que são as 4 a 8 semanas que eles conseguem
que estão fora do ovo. 4 ou 8 semanas a seguir à eclosão. Portanto, se nós fizermos o tratamento de 5 em 5 dias, durante, no mínimo, 7 dias, nós temos a garantia de que aqueles acroítos fatonos que estavam no coral vão ser mortos, vão ser eliminados, como outros que tenham eventualmente ficado no aquário vão procurar comida e mais tarde ou mais cedo vão vir parar ao tratamento. Portanto, resumindo e concluindo, 2 recipientes com água do aquário. No primeiro põe-se o produto, no segundo é só para passar por água depois de passarem pelo tratamento durante 5 a 10 minutos. Pode ser mais tempo, não há problema. Tratamentos de 5 em 5 dias. 5 em 5 dias, um tratamento, é preciso ter paciência, não falhar e fazer no mínimo 7. Pronto, penso que isto é uma boa dica, é um segredo que eu estou a revelar, que eu fui desenvolvendo, fiz uma série de contas para conseguir chegar aqui e se fizerem isto, estou convencido que vão ter sucesso. Portanto, tem neste momento quem me está a ouvir, tem ferramenta para poder erradicar estes predadores destrutivos da acroporas, caso eventualmente venham a visitar.